Boa noite. Nós vamos dar início, então, à apresentação do professor Doutin, que é o coordenador da Agência USP de Inovação, a AUSPIN. A Agência USP de Inovação é a responsável pelas políticas de inovação da universidade, pela implementação da cultura empreendedora na universidade e pela transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade. Então, Tim, por favor, fique à vontade. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos. Agradecer o convite, agradecer a fé, ao professor Fábio, professor Martinho, Marcelo, por essa oportunidade. O que eu vou fazer hoje, basicamente, é falar um pouquinho da USPIN, o que a gente vem fazendo, planos para agora, para o próximo ano, e que eu espero que seja útil para vocês. Eu vou falar de pé, porque eu acho que eu não vou conseguir ficar sentado tanto tempo, vou ficar meio aflito. Bom, eu sou o coordenador da agência, fui convidado para assumir a agência no começo desse ano, na realidade, mais ou menos em abril. Sou um biólogo marinho, então aqui sou quase que literalmente um peixe fora d'água, aliás, dentro da água, no meu caso, né, sendo biólogo, mas tenho trabalhado bastante nessa parte de transferência de tecnologias e conhecimentos, especialmente para políticas públicas. E daí vem, então, o interesse em colaborar com a universidade, assumindo aí a Agência USP de Inovação. A vice-coordenadora é a professora Gessiane, colega de vocês, da administração da FIARP, lá em Ribeirão, e a Lilian trabalha com a gente, essencial dentro da agência. Aliás, já agradeço novamente a FEA por permitir isso. Bom, o conceito clássico da tripla hélice, né, é o conceito que move ou espera-se mover a inovação. Basicamente, a ideia é que haja uma interação entre os ICTs, a universidade, no nosso caso, o mercado e o governo. Cada um entrando com a sua parte dentro desse processo. Aos ICTs, a nós, cabe a estrutura tecnológica, os pesquisadores, a base de conhecimento. A Universidade de São Paulo, desnecessário falar, ela é um prodígio de conhecimento, de formação de conhecimento, formação de pessoal. Nós somos a 4ª universidade do mundo, fiquei sabendo disso há pouco tempo, em número de papers publicados na base Web of Science. Ou seja, a produção de conhecimento na universidade é enorme. Não necessariamente, evidentemente, todos esses papers são papers em revistas top ou papers com enorme número de citação. Mas é inegável que a gente tem uma produção muito grande e uma grande contribuição a dar para o conhecimento científico. Agora, nem todo conhecimento ele vai passar a ser inovação. Então, a gente tem esse aspecto. Hoje, a universidade produz muito, mas ainda tem que melhorar a sua capacidade de transferir conhecimento para a sociedade. Quando eu falo sociedade, entenda o poder público, a indústria, as empresas, as ONGs, terceiro setor, tudo, tá? Porque sempre vai caber esse aspecto. Uma coisa que é importante, e não fazendo nenhum julgamento de pesquisa, mas várias das pesquisas geram conhecimento ainda sem uma ênfase em algo aplicável na sociedade. As pesquisas puras. Tá? Essas pesquisas puras são essenciais para a promoção do conhecimento. Na realidade, não existe uma grande inovação que não seja baseada em inúmeras pesquisas de base lá atrás. Então, a gente tem que ter isso na consciência. Mas, do ponto de vista mais pragmático ou imediatista, muitas pessoas acham isso secundário. Né? E se a gente for olhar, então, essas pesquisas, muitas vezes elas trazem respostas, mas elas não necessariamente têm as perguntas. O ideal do modelo seria que a gente recebesse essas perguntas, tanto poderia ser do governo, aí, dos setores governamentais, como das indústrias, e devolvesse a eles, a essas perguntas, respostas em que nós conseguíssemos adaptar e dirigir a nossa pesquisa para uma base de conhecimento que gerasse inovação para esses setores. Então, esse é um grande desafio para as universidades. Explicando aqui o organograma da USP, a Agência USP de Inovação, está lá na ponta, né, a USPIN, ela responde diretamente à reitoria e ela, então, interage de maneira transversal com todos os nossos
colaboradores: a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e a agência, a nossa co-irmã, a agência Alcânia, a agência da USP para Colaboração Nacional e Internacional. Por quê? Porque ela se nutre da pesquisa, porque ela está, evidentemente, totalmente inserida na parte de formação para inovação e empreendedorismo da pós-graduação e da graduação, e porque o atendimento à sociedade é extensão da maneira mais pura de se imaginar. Então, isso assume um caráter muito transversal na universidade. E isso também tem sido o norte do nosso trabalho. A gente tem buscado otimizar as ações com essas pró-reitorias, com esses agentes da universidade. A gente está organizado em 3 grandes setores: de propriedade intelectual, que a gente chama de PI, de transferência de conhecimento e tecnologia, que a gente chama de TT, e de empreendedorismo e educação, que a gente chama de EE. Isso é importante que vocês saibam, porque, na realidade, isso são os serviços que nós oferecemos intramuros para a comunidade da USP e extramuros também para a comunidade fora da USP que nos procura. Tá? Então, a gente está aqui, na realidade, como uma instância para servir à universidade na gestão da inovação e até mesmo em processos bem básicos, como, por exemplo, a questão da propriedade intelectual. Né? A propriedade intelectual, desde a questão de patentes, a questão de registros de softwares ou marcas ou o que quer que seja, ela passa pela Agência USP de Inovação. Nós somos os responsáveis dentro da USP, nós somos o NIT da USP, o Núcleo de Inovação Tecnológica da USP. Então, qualquer conhecimento gerado na USP tem que passar para a homologação dessa propriedade aos inventores, tem que passar pela Agência USP de Inovação. Ela que vai fazer esses trâmites. Então, a gente trabalha nessa orientação de procedimentos em qualquer nível. Quem tiver dúvida, então, por favor, nos procure. A gente vai sempre buscar ajudar, colaborar. E a gente acompanha esses procedimentos. Alguns deles são extremamente complexos. Né? Então, não é nem... A gente até tem que usar serviços externos, só para vocês terem uma ideia, serviços de advocacia e coisas do gênero. Né? Então, vocês, dentro dessa produção de conhecimento, eu imagino que no ambiente da pós-graduação, isso é extremamente fértil, então, eventualmente, vocês vão acabar se deparando com essa necessidade e a agência vai colaborar com vocês. Para dar uma ideia, a USP hoje tem em torno de 1.200 patentes no nosso portfólio. Nem todas estão ativas, mas temos lá 1.200 patentes. Se a gente olhar nesse gráfico, esses daí são áreas tecnológicas. E a gente tem, basicamente, patentes distribuídas. Obviamente, em algumas áreas a gente vai ter mais do que outras, né? Como, por exemplo, as áreas relacionadas à genômica, as ômicas, que é, inclusive, uma área que eu trabalho. Né? Mas a gente tem uma diversidade enorme. Essa diversidade vem da enorme capacidade de pesquisa e diversidade que a gente tem nos nossos grupos. São quase 6.000 professores, 5.900 professores, inúmeros grupos, inúmeros projetos e virtualmente qualquer área do conhecimento contemplada. E isso vai mostrando, então, a importância dessa diversidade. O fato também se a gente olhar aqui, a gente vai ter uma parte da barra que é azul, que é aqueles projetos, aquelas propriedades intelectuais produzidas só com uma colaboração própria, in kind. E depois tem as vermelhas em cooperação. O ideal é que a gente aumente mais a vermelha. Por quê? Porque quanto mais aumentar a vermelha, mais integrado a gente vai estar com questões que são propostas à universidade para que a universidade resolva. Eu acho que esse aspecto, especialmente no mestrado profissional, ele é muito importante, porque o mestrado profissional ele é um braço de interação direta com a sociedade. Ele tem que ser usado da melhor maneira possível para isso. Tá? Então, ele vai ajudar a fazer crescer essa barra vermelha aí a longo prazo. A questão é a seguinte: na curva azul, essa daqui é uma curva de acumulação de patentes, na curva azul são o número de patentes, vocês multipliquem por 10. Tá? Então, a gente vai chegar lá no final, como eu disse, em torno de 1.200 patentes. E a curva laranja ela é uma curva de acumulação dos licenciamentos da patente. Só que ela não está multiplicada por 10, infelizmente. Então, na realidade, a gente tem 1.200 patentes, 1.200 propriedades intelectuais, e nós temos aí praticamente 5%, quase 60 licenciamentos. É pouco? Olha, no contexto mundial é razoável.
Para melhorar isso, a gente poderia diminuir o numerador, a gente poderia baixar o número de patentes, né? O denominador. O ideal mesmo seria aumentar o número de licenciamentos, manter o mesmo número de patentes e aumentar o número de licenciamentos. Mas é algo que a agência tem que buscar, ou a universidade, ou cada docente tem que buscar ativamente, demonstrando para os setores envolvidos e interessados que aquilo vale a pena. Tá? Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Notícia boa, exatamente hoje, nós fechamos o 7º licenciamento do ano. 7 licenciamentos no ano. É muito, parece muito pouco, mas é o recorde histórico. Então, é muito bom que a USP já chegou no seu recorde histórico. Tá? E temos ainda possibilidade de fechar mais um esse ano, seria 8. Né? Então, para dar uma noção de que como cada grãozinho conta nessa história. Tá? E como eu disse, é aquela história. Né? Nós temos, então, 1.200 respostas e até hoje encontramos 60 perguntas. É difícil você sair com uma resposta procurando a pergunta. O ideal é fazer o inverso. E para fazer o inverso, todo esse processo, uma vez criada a propriedade intelectual, você tem que pensar em como transferir essa propriedade intelectual, que entra nessa questão da transferência de tecnologias. Né? Essa é a nossa sessão, então a gente vai divulgar essas tecnologias, a gente vai gerenciar essas tecnologias, gerenciar os acordos do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, obviamente com o auxílio da Procuradoria-Geral, mas tudo isso é também do mandato e da responsabilidade da USP. Tá? Esse é um grande desafio. Esse é um ponto em que a gente tem trabalhado intensamente, Lilian, todos nós lá, intensamente para melhorar. Como aumentar a nossa interação, como aumentar a nossa transferência. Porque uma patente lá na prateleira, ela é como um paper que não é citado. Vale a pena? Claro que vale a pena sempre para o autor, eu não estou discutindo isso, mas para a universidade, ou para o conhecimento, ou para a inovação como um todo, aquilo simplesmente não foi usado. Tá? Ela é um pouquinho pior do que o paper não citado, porque a patente custa. A gente paga por ela. Anualmente, a gente tem que pagar por ela. Então, ela é um paper no qual você continua tendo essa despesa ligada a ele. Por isso que a gente tem que ser bastante criterioso e bastante efetivo na hora de aumentar essa transferência. Para isso, então, a gente vai usar sites próprios, inglês, português, fazer flyers, entrar em contato com empresas. Então, uma vez que vocês entregam isso para a gente, óbvio que a gente vai adorar que vocês nos mostrem também caminhos das pedras, nos auxiliem, mas a gente vai atrás também disso. Tá? E agora, bastante ativamente, a gente tem entrado, então, em programas maiores, como, por exemplo, a 100 Open Startups, o programa Astro, que a USP ganhou esse programa nesse ano, é um programa da Roche, é um programa de aceleração de tecnologias, que na área, obviamente, de biomédicas, né? E a gente ganhou esse edital, foi um edital da Roche, né? Nós temos até um troféuzinho lá na agência, foi bem bacana, e a gente está no final agora desse programa, e foi muito bom ver que das tecnologias que foram incluídas no programa, vários já têm potenciais parceiros. Isso é muito bom. E também, essa daqui é a Business Innovation Network, é uma rede da qual a USP participa, junto com a Universidade de Sheffield e a Universidade do Porto, e que faz encontros anuais, meetings anuais. O próximo vai ser aqui no Brasil, vai ser em Ribeirão Preto, a cidade mais linda do Brasil. Pergunta onde é que eu nasci, né? E vai ser no Parque Supera. O Parque Supera é uma das incubadoras da USP que fica lá em Ribeirão. Também com as empresas, buscando sempre essas parcerias, mostrando ao máximo, expondo ao máximo o que a gente tem. E com iniciativas próprias. Isso daqui vai acontecer na semana que vem. Essa daqui é um projeto acadêmico e também ligado a empreendedorismo. Acadêmico porque, na realidade, a gente está testando junto com algumas universidades, ele é tocado pela Universidade de Uppsala, na Suécia, a gente vai testar algumas metodologias de interação entre grupos de pesquisa e empresas. Então, a gente tem lá uma série de grupos de pesquisa, uma série de empresas que vieram com perguntas, nós encontramos, identificamos os grupos de pesquisa dentro da universidade, a gente vai fazer, na próxima semana, então,
essa rodada, não é uma rodada de negócio, mas é uma rodada de brainstorming para ver o que sai dali. Tá? Então, a gente tem buscado também por iniciativas, todo esse programa é pago, na realidade, pela comunidade, pela União Europeia. Né? Esse é outro programa, que a Lilian está imersa até os cabelos dela, né? Que é o Programa de Parceiros Tecnológicos, é uma visão que a gente tem de que a gente quer uma proximidade tão grande com as empresas que a gente quer as empresas dentro da universidade, literalmente dentro da universidade. A FEA, especificamente, é a nossa primeira unidade envolvida nesse programa, então vocês devem talvez saber, para quem não saiba, para quem ainda não sabe, nós assinamos um convênio com a Caixa Econômica Federal e a Caixa terá um espaço dentro da FEA, está sendo reformado nesse momento. A Caixa trouxe desafios para a Agência USP de Inovação em todas as áreas, em realmente todas as áreas, não são simplesmente as áreas de administração, economia, não, é em tudo. Né? A FEA, o lema deles, muito mais do que um banco, realmente eles são muito mais do que um banco. É impressionante a capilaridade deles e o mandato de responsabilidades que eles têm. E a ideia é, então, buscar esses grupos de pesquisa e trazer para próximo da unidade, onde o estudante, onde o pós-graduando, o graduando, o professor vai conversar no café, vai se interagir, eles vão ter chance de entrar dentro do ambiente universitário, de todo o ecossistema de inovação da nossa universidade, para usar isso ao máximo. E, obviamente, a gente também querer usar isso ao máximo. A gente tem tentado, então, buscar mais parceiros nisso, de maneira muito ativa. Por quê? Basicamente, essa é aquela ideia, né, um pouco da tripla hélice. Né, o governo pode ajudar com a lei do bem, que, aliás, deve estar tendo uma palestra ótima agora. Honestamente, eu gostaria de estar lá. Infelizmente, eu não posso. Né? O parceiro que a gente busca e que vai usar o nosso ecossistema de inovação e de produção de conhecimento, que é muito rico. E o empreendedorismo? O empreendedorismo, vocês são parte ativa disso. Né? Nós enxergamos a USP nessa gestão não como um braço efetor, ou seja, uma unidade de ensino que vai ter uma disciplina de empreendedorismo. A gente até tem ainda uma disciplina de empreendedorismo, mas não é a nossa ideia é descontinuá-la. Por quê? Porque já existe excepcionais disciplinas em inovação e empreendedorismo. A gente quer institucionalizar essas disciplinas, a gente quer universalizar essas disciplinas e não criar algo que, de certa forma, vá entrar junto nesse panorama. Né? Então, a gente tem, por mandato, também promover as iniciativas. Óbvio que isso não é um mandato exclusivo nosso, a gente adora, e a nossa função é ajudar qualquer iniciativa de empreendedorismo dentro da universidade, disseminar a educação empreendedora, desenvolver os programas de apoio, relacionamento com os habitats de inovação. A USP é riquíssima nisso, nós estamos mapeando, vocês devem saber isso muito bem, talvez até melhor do que eu, que a USP é riquíssima em habitats de inovação, e não só incentivar as nossas startups incubadas, como seguir isso. É uma forma de demonstrar também à sociedade o que a gente tem, como a gente tem contribuído, na forma de desde receita que entra na sociedade, imposto, emprego, né, que é a função da universidade também, e a gente precisa usar melhor e mais isso. Para os estudantes, então, especificamente aí de graduação ainda, né, esse é um programa que vai ser lançado no ano que vem entre a Pró-Reitoria de Graduação e a Agência USP. Basicamente, vai ser o programa de estímulo à inovação e empreendedorismo. Os estudantes vão ser selecionados em grupos, e esses grupos vão estar capitaneados aí por um docente responsável. Os estudantes ganharão bolsa ao longo do ano inteiro, terão treinamento ao longo do ano inteiro em empreendedorismo, eles virão já com a ideia, então a parte da ideação já fica com esse grupo, auxiliado por esse professor, e ao longo do ano eles vão desenvolver isso até chegar num modelinho de negócios, algo do gênero. A nossa ideia é que em 2020, os melhores projetos de 2019 sejam também patrocinados para a sequência disso, e aí já numa outra escala, tentando talvez incubar, talvez já criar as primeiras startups relacionadas. É algo que a gente está muito ansioso para ver como é que vai funcionar. Tá? Essa vai ser uma forma, então, de atingir, a ideia é atingir em torno de 200 a 400 estudantes, todos com bolsas mensais. Outro programa que a gente usou, esse daqui eu fiz questão de trazer, porque ele é in-kind, ele é aqui da FEA, né? É um grupo
relacionado aí, colegas de vocês, está relacionado ao grupo do professor Ari Polonsky, o PGT, né? Essa iniciativa é uma iniciativa do Emerge, em que eles também têm trabalhado na capacitação específica de grupos de pesquisa da universidade. Nesse caso, o tema escolhido desse ano foi Ciências da Vida, né? Então, eles selecionaram vários grupos, eles terminaram agora toda a parte da capacitação desses grupos, e esses grupos agora vão, inclusive, então, para um pitch. Foi algo extremamente promissor, foi algo extremamente interessante também, e foi uma iniciativa que surgiu dentro da universidade que a nós coube só amparar e ajudar, né? Porque valia a pena, e a gente espera que mais iniciativas como essa venham e que se mude de ciências da vida para outros. O bacana disso é que você vê, eles têm, né, tire sua pesquisa da bancada e vá para o mercado. Tem muito grupo de pesquisa na universidade que está na bancada, mas eles estão ávidos para ir para o mercado, mas falta essa iluminação, para que lado, para onde eu piso, onde eu ando, que caminho eu pego. Tá? Então, isso é uma das formas de fazer isso, eu espero que existam várias outras. Também, no ano que vem, esse daqui é a ideia que faça para graduandos e pós-graduandos, a gente vai estar fechando com a IBM, a Apple, e especialmente o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o MCTIC. A gente está fechando esse convênio que vai trazer o Hacka-Truck. O Hacka-Truck é um caminhão enorme, que vai ficar 5 semanas estacionado na USP. Esse caminhão tem tudo para treinar, para capacitar os estudantes de graduação e pós-graduação em indústria 4.0. E internet das coisas também. Então, vai ser bem interessante, porque esses grupos vão ser capacitados. Obviamente que o público disso daqui vai ser muito pessoal da matemática, da poli. Eu espero que tenha uma inserção em outras áreas também. E, ao final disso, ou paralelamente ao final disso, esse grupo vai ser também treinado em empreendedorismo. O mesmo grupo. Na realidade, vão ser 2 turmas de 36 alunos cada, a dimensão do caminhão cabe 36 alunos, né? E isso daí vai ser feito, então, também com um treinamento simultâneo para tentar buscar as melhores ideias, inovações. Isso vai ser o primeiro programa oficial do Mover na região Sudeste, vai ser a Universidade de São Paulo, foi escolhida na região Sudeste para promover isso. A gente está fechando esse convênio, eu acho que vai ser algo bem interessante também. O caminhão é lindo, é impressionante. Bom, e tem muito mais que a gente oferece. Eu aconselho vocês a entrarem na nossa página, vocês vão ver lá uma série de outras possibilidades, para a comunidade intramuros, como eu disse, para a comunidade extramuros também. A gente também orienta, a gente não vai fazer patente para a comunidade extramuros, mas a gente orienta nisso também, a gente responde a dúvidas técnicas, tudo isso fica dentro da responsabilidade da USPIN. Tá? Então, vale a pena entrar e explorar um pouco a nossa página para ver o que nós temos lá. Além disso, nós temos esses ambientes de inovação. Essas são as nossas 4 incubadoras, a gente tem elas oficializadas, tem mais uma incubadora em processo de formalização. A Jane, uma das nossas queridas administradoras aqui da Habits, da Zona Leste, da USP Leste, está aqui. O CIETEC, o ExalcTech, CIETEC tradicionalíssimo, o professor Martinho pode falar isso com muito mais propriedade do que a gente, porque viveu o início disso, né? Ele não está aqui, mas fica o registro. A ExalcTech, em Piracicaba, e o Supera, a incubadora IPARC, que inclusive agora está em grande expansão, em Ribeirão. Tá? Esse também são possibilidades e são para atender, de certa forma, essas ideias, esses talentos que surgem na universidade. Porque uma coisa que a gente aprendeu é que tem muito talento na universidade. A gente tem que identificar e pegar esses talentos e treinar eles desde o começo. Alguns talvez seja assim, nem atrapalha que ele vai sozinho. Né? Então você tem coisas, por exemplo, como 99. 99 surgiu aqui, o Nubank surgiu aqui, o iFood surgiu aqui. Então, quer dizer, tem vários desses talentos que a gente precisa identificar e ajudar. E eu tenho certeza que tem muito mais. Alguns param no caminho porque faltam algumas coisas mínimas e que a universidade tem que pensar em como prover e como ajudar isso. Tá? Faz parte da responsabilidade nossa também.
Bom, basicamente é isso. Antes de acabar, só eu queria mostrar mais uma coisa que é feita para vocês, para a comunidade, que é o portal Solos. Eu tiro aqui. Obrigado. O portal Solos foi lançado ontem na internet. Ele é um portal que busca integrar. Mostra aqui, pode deixar. Que busca integrar as atividades de empreendedorismo e inovação na universidade e a gente espera que a comunidade possa usá-lo de maneira bastante efetiva. Ele, como qualquer portal, você se torna escravo dele, né, porque agora existe a curadoria do portal, mas a gente quer, além dessa curadoria, a gente quer muita colaboração de todos vocês. Então, uma das coisas que a gente tem nesse portal é que, se vocês tiverem, e certamente vão haver muitas iniciativas e coisas do gênero que podem entrar nesse portal que ainda não estão aí, por favor, nos contate. A gente vai ter o maior prazer em incluir lá, e a ideia é que isso daí comece a ser usado cada vez mais. Era uma demanda de vários setores da sociedade, como, por exemplo, a FAPESP. A FAPESP sempre existia. Cadê as empresas da USP? Cadê as empresas da USP? Né? Então, agora estão aqui as empresas da USP. Tá? A gente quer mostrar as empresas da USP, porque a USP tem muita empresa mesmo. Então, essa daqui é a página da agência. Vocês entram no portal por aqui. Né? E a gente dividiu em 4 grandes áreas, eu vou passar rapidamente por elas: as iniciativas, desenvolvimento e inovação, educação e empresas. Né? Em iniciativas, você clica aqui, ele é um portal de busca, você pode procurar por exemplo, agentes institucionais, entidades estudantis, espaços e coworkings, ideação e viabilidade, incubadoras e parques e tecnologias. Tá? Então, ou você pode buscar por campus, por unidade e por aí vai. Tá? E aqui eles estão listados. Então, primeiro, os agentes institucionais, que são os agentes clássicos, na realidade, né? São todos nossos parceiros. Várias dessas informações vocês podem encontrar também nos parceiros. A gente quis simplesmente sintetizá-las num único espaço no que dizia respeito à inovação e empreendedorismo. As entidades estudantis, e isso é riquíssimo. A FEA Júnior, vai ter aqui o Enactus da FEA, aqui o Enactus da FEA de Ribeirão, deve ter o Enactus... Cadê o Enactus da FEA? Passou? Que bom, a FEA Júnior está aqui, ainda bem. Vocês sabem que fazer essas coisas ao vivo não dá certo. Não deu certo nem com o Bill Gates, porque que ia dar comigo, né? Então, eu estou passando momentos de extrema tensão aqui, suando, ninguém está percebendo. Se você quiser saber mais da FEA Júnior, você vai lá, abre aqui a aba, ou, se você quiser, você pode ir para a página da FEA Júnior, né? Clica lá e você vai ver a página da FEA Júnior. Às vezes o aluno quer saber onde é que eu posso trabalhar, será que tem isso na minha unidade? E reparem que não são só as empresas juniores, tá? Então tem os Enactus, vai ter aqui o Code Lab. Cadê o Code Lab? Que é uma coisa também de muito orgulho para nós do IME. Não está aqui, deve estar mais para baixo. Mas, enfim, tudo isso daqui a gente foi mapeando e colocando à disposição do público para que o público possa usar. Os espaços de coworkings, a Arena Santander, o Fab Lab, que inclusive agora vai para o Inova USP, né, que é uma coisa importante também. O Inova USP é aquele prédio que fica aqui atrás, está sendo ocupado agora, do lado ali aqui atrás. Eu estou totalmente desorientado. Isso, eu estou totalmente desorientado, mas é em frente ao Sueden, é aqui atrás, assim, ó, em algum lugar aqui atrás, tá? Se alguém souber. Ou Samsung Ocean e por aí vai. A ideação e viabilidade, a gente tem aqui o Inova USP, por exemplo, né? E a gente quer que vocês usem isso, então, que a comunidade possa usar isso, as incubadoras e parques tecnológicos, possa usar isso para suas consultas, eventualmente, para poder trabalhar, ou um estudante que queira fazer algo. Segundo desses desenvolvimento e inovação, segundo dessas áreas. Então, aqui a gente vai ter... E aqui é importante, porque isso daqui é um projeto em grande desenvolvimento. Em desenvolvimento e inovação, a gente quer mapear as tecnologias, as capacidades da Universidade de São Paulo. São muitas, são inúmeras. Nem todas elas se relacionam diretamente à inovação, e mesmo as que se relacionariam, nem todos os docentes, e isso é um motivo de liberdade acadêmica do docente, quer
fazer inovação ou quer trabalhar com empresa. Ninguém é obrigado a isso. Existe a liberdade acadêmica aqui dentro e ainda bem que existe. E tenho certeza que muitos dos meus colegas que vão lutar até a morte para que ela se mantenha, porque é isso que sustenta a diversidade e a riqueza da universidade. Mas muitos querem, certo? E os que querem, muitas vezes a gente chega, e a Línia está passando por isso, ela sabe muito bem, né? Em primeira pessoa. Às vezes vem uma pergunta, quem trabalha com tal coisa? Quem trabalha com fungo em parede na universidade? Aquele cri, 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 né? Então a gente precisa ter mais isso na mão, tá? Esse é só o começo. O começo é o mais óbvio. A gente está trabalhando com CEPIDs, né? Que tem por função fazer essa conexão de inovação com a sociedade. A gente está listando os CEPIDs, as Embrapis, que evidentemente também são para isso, né? As 4 Embrapis da USP. Vem mais por aí, várias estão aplicando agora no próximo edital. E os INCTs, né? A riqueza disso é impressionante. Eu mesmo estou aprendendo um pouco a cada dia. Coisas que você fala, nossa, a gente tem um INCT disso. É impressionante. E todos extremamente ativos e com muito a oferecer para a sociedade. Então, a nossa ideia é mapear cada vez mais isso e ter um mapeamento de capacidades muito amplo da universidade. É um grande desafio. A gente sabe que é um grande desafio. Tá? E isso a gente tem feito paulatinamente com várias diferentes metodologias. Educação, né? Então, a questão de empreendedorismo e educação. Aqui, basicamente, a gente fez uma pesquisa e juntou todas as disciplinas de graduação e de pós-graduação que lidam com inovação e empreendedorismo na universidade. Você encontra isso no site da PRPG, você encontra isso no site da PRG, não tem problema nenhum. Só que aqui a gente fez só a curadoria de pôr todas juntas. São quase 150 disciplinas, 130 mais ou menos, quase 120, perdão, da graduação e 30 e tantas da pós-graduação. Então, para vocês, às vezes, né, em vez de ficar cavando, procurando lá, jogando palavra-chave, a gente fez isso e a gente pretende continuar com isso para ajudar, então, os nossos alunos. E aqui também você faz a busca, tal, bonitinho, mas isso daqui é algo que você pode fazer nos outros sites também. A gente só tentou facilitar um pouco. E as empresas, né? A USP não tem empresa. Bom, fato é que a USP, entre incubadas, graduadas, e eu não estou falando aí de todas as empresas que surgiram na USP, eu só estou falando dessas de ligação direta, tá? Spin-offs diretos da universidade, nós temos 870 empresas. 870 empresas. É muito mais do que outras universidades, né? Aqui nós já temos catalogadas 520 empresas. Tá? Nós estamos buscando os dados das que faltam, e esse é só o início. Depois a gente vai colocar as relacionadas à universidade, obviamente com outros filtros, né? Mas as relacionadas com a universidade. Isso mostra o impacto que a universidade tem para a sociedade brasileira. A gente sabe disso, né? Mas a gente tem que mostrar isso, faz parte. Então aqui você vai poder pegar uma empresa, pode ser por exemplo, pela incubadora, pelo campus, pela tecnologia que ela faz, ou mesmo até pelo setor de atuação dela, que a gente tira pelo CNAE, é o setor que ela declara na junta, certo? Então aqui você vai lá e vai ter a empresa, sei lá, vamos pegar aqui a primeira. Aqui, se eu clicar, vai para o site. Se eu clicar aqui, vai sair então o logo da empresa e os dados básicos da empresa arrumadinhos aqui. Isso a gente já tem para as 520, a gente vai chegar para as quase 900. A nossa esperança é que logo, logo a USP gradue 1000 empresas. Esperamos isso, e isso vai ser um motivo de muito orgulho para a universidade, para mostrar isso, né? Não para competir, mas para dormir com a consciência tranquila. A gente fez nossa parte, tá? Então, bom, basicamente é isso. Vocês podem explorar aqui o site. E eu falei, isso é muito importante. Não havendo aqui, você entra em contato. Eu preciso cadastrar minha empresa não aparece aqui. Manda para a gente, pronto. Não, bom, eu não vou fazer o login, eu tenho o login, mas aí a pessoa vai fazer o login, é o número USP, ou, né, vai fazer o login, ele vai entrar com as informações, vai cair lá, a gente vai fazer um trabalho de curadoria, evidentemente, para evitar algum erro, algum engano, algo que possa
informar incorretamente a sociedade, não é esse, obviamente, a nossa intenção. Então, a gente vai fazer esse trabalho de curadoria, havendo os dados corretos, a gente vai incluir com maior satisfação. A mesma coisa para iniciativas, grupos aí dos pós-graduandos, dos graduandos, para as disciplinas, que a gente vem fazendo o trabalho também sempre, mas é importante ter a colaboração, e eventualmente expandir isso. Expandir para eventos, na realidade a gente já tem no nosso site, mas editais relacionados a isso, é criar realmente um portal, algo que a pessoa fala, deixa eu ver o que está rolando de edital de inovação na universidade. Entra lá, a gente quer que a pessoa se sinta segura que aquilo lá tem uma curadoria séria e que ele vai poder encontrar as informações lá. Bom, basicamente é isso, algumas das atividades que a gente está começando nesse primeiro 6 meses, acabou de fazer 7 meses, na realidade, 6 meses e meio, né, da nossa gestão na USPIN. Obviamente que grande parte disso já vem das gestões passadas, a quem o trabalho já era intenso, ninguém está saindo do zero aqui, ainda bem que a USP tem essa continuidade, ainda bem que a USP zela pela sua atuação acadêmica e não política, porque isso permite uma continuidade e permite uma política de universidade, que é a universidade que a gente quer, e que precisa ser cada vez mais inclusiva. Por isso, a USPIN sempre vai recebê-los de braços abertos, sugestões, colaborações serão sempre bem-vindas, essa é a nossa função. Obrigado pela chance de explicar um pouquinho do que a gente faz para vocês, e se tiver tempo para alguma pergunta, desculpa se eu falei demais. Obrigada, Tim, pela apresentação. Ficou super claro. É a primeira vez que eu estou vendo uma apresentação formal. Adorei. Nem eu conhecia tudo que a USP está fazendo. Alguém tem alguma pergunta? Bom, Tim, parabéns pela apresentação. Mais uma vez, obrigado por estar aqui na nossa casa. Eu queria que você explorasse um pouco mais, Tim, a questão... Hoje, por exemplo, acabei de receber uma mensagem aqui via WhatsApp de uma fala do futuro ministro, né, da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, falando sobre esse incentivo de uma universidade mais aberta, com maior interação, principalmente com o mundo, enfim, privado e corporativo, né? Eu sei que vocês têm uma iniciativa interessante em andamento, né? Mas se você puder falar um pouco mais sobre como é que vocês estão... da agência USP, na perspectiva, né? Nós temos aqui uma coisa que nós falamos muito, que é o Science Meets Business, né? Que é a questão de você conseguir fazer essa conexão entre o mundo dos negócios e o mundo, da ciência, né? Mas como é que vocês veem? Qual é a sua, visão sobre isso? Eu acabei de receber essa matéria também, eu ainda não li, mas eu já tive o spoiler do que ela diz, Marcos Pontes planeja liberar capital privado para pesquisas em universidades, né? O spoiler eu ainda não li, mas já me falaram que é uma visão até um pouco não tão moderna sobre a atuação das universidades. Dá a impressão que as universidades estão fechadas ao capital, estão fechadas à interação. Não. Na realidade, a decisão da abertura é uma decisão reitoral. A plataforma do professor Varran, quando se candidatou, era que a USP se integraria definitivamente à sociedade. E a função, aí eu vou falar a visão institucional e a minha visão também num conjunto, né? A universidade ela existe para promoção do conhecimento, para gerar conhecimento e transmitir conhecimento. Você pode transmitir esse conhecimento por extensão, você pode transmitir esse conhecimento no ensino diário, né, para os alunos. É uma transmissão de conhecimento gerado na universidade, de qualidade, na graduação e na pós-graduação. E a transmissão do conhecimento gerado em pesquisa. A importância da universidade, no momento atual, fazer isso é a própria justificativa da existência da universidade. Por quê? Eu lembro, há pouco tempo, e eu cheguei a comentar isso até numa reunião, há pouco tempo teve uma manifestação num conselho em que falavam, eu acho que a USP deveria fazer uma moção com relação a aquelas intervenções que a Polícia Federal fez em universidades, etc. e tal. Eu coloquei que eu achava que o meu posicionamento era que quem tem que defender a USP é a sociedade. Se a gente tiver que defender a USP perante a sociedade, é claro que a gente vai fazer isso até a morte, mas isso é em causa própria.
pode ser confundido com corporativismo, pode ser confundido com tudo. Se a sociedade perceber a importância da universidade e falar, não mexam na universidade, a gente quer a universidade da maneira como eles estão fazendo o trabalho deles, é o melhor dos mundos. E para fazer esse trabalho, não tem jeito. A gente tem que se integrar definitivamente à sociedade. Eu vejo hoje um momento muito positivo na universidade. É um momento em que grande parte da compreensão dos setores universitários em várias instâncias tem isso em mente. E mesmo os que não têm, é importante que não tenham também, porque tem que existir essa diversidade. Eu sou um defensor da diversidade de opiniões. Eu acho que na universidade a gente argumenta, e os melhores argumentos têm que prevalecer, e não simplesmente coisas a priorísticas ou dogmas. Não, senão a gente está no ambiente errado. Eu vejo que a universidade tem muito a colaborar com isso, tem muito a ganhar com isso. E a gente tem que aprender com isso. Agora, também criou-se um complexo dentro da universidade que nós não sabemos fazer isso. Não é exatamente verdade. Na realidade, as empresas também têm dificuldade em fazer isso. E o momento hoje permite que a gente faça esse aprendizado conjunto. Não vou aqui jogar quem tem mais dificuldade, não é uma questão infantil de competir. Mas a verdade é, todos estão aprendendo. O próprio governo tem colaborado efetivamente. O Marco Legal da Inovação foi um grande avanço para a inovação, né, para a possibilidade de empreendedorismo dentro da universidade. E a gente tem que usar isso plenamente. Para isso a gente tem que mudar algumas normas, algumas regras. Nós estamos trabalhando para isso efetivamente, mas para mim é quase um corolário do que se fez. Tem que acontecer, vai acontecer. É inexorável, na minha opinião. Tá? Então eu tenho uma visão muito positiva. Mas, insisto, eu prezo muito que a universidade seja diversa. Eu prezo muito as opiniões contrárias. Acho muito importante a gente aprender e refletir com elas, porque elas podem ser freios também para ímpetos muito grandes. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter sempre no nosso ambiente. Boa noite, professor Alvair, aqui da casa, do mestrado em empreendedorismo. Uma ótima palestra para divulgação, para mostrar todos os canais que nós temos nesse dimensão muito importante que é a inovação. Eu fiquei aqui uma dúvida, direto à pergunta, a questão daquela relação das perguntas e das respostas. Né? Algumas perguntas que vêm do mercado, muitas vezes são perguntas que nós já temos as respostas por pesquisas já realizadas, ou seja, se configuram mais como uma consultoria. E outras perguntas vêm quadradas, em que o pesquisador precisa arredondar aquilo e porque elas vêm muito superficiais. Como é que vocês tratam isso dentro desse âmbito? Porque eu acho positivo essa questão de receber as perguntas. Mas há tipos de perguntas. Né? Algumas perguntas já são bem redirecionadas, é para uma pesquisa nova, inovação. Outras são um pouquinho quadradas, você tem que arredondar, e um pouco mais na base, entender melhor o problema. Né? E muitas vezes a corporação não quer investir, essa é uma questão também. Né? E tem aquelas que são mais consultoria, né? Em que você já tem um conhecimento estabelecido e você se surpreende, às vezes, até com a pergunta, porque que isso ainda não foi melhorado, né? Mostrando que nós temos que avançar muito nas empresas também. As empresas, fala-se muito do setor público, mas o setor privado também no Brasil precisa avançar muito. É muito arcaico em vários setores. Né? Pelo menos eu trabalho nisso e eu tenho essa percepção. Então, eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Como é que vocês vêm de tratar a pergunta na entrada da instituição? Sua diagnose é excelente. Eu não tenho como concordar mais com a sua diagnose. É exatamente isso que acontece. Então, vamos começar lá do começo. Bom, primeiro, a universidade ela estabelece alguns protocolos, alguns processos. Um deles é o contrato de serviço. O contrato de serviço tem relação com isso que você falou. O contrato de serviço, ele, na minha opinião, embora ainda não seja uma opinião de toda a universidade, é algo que até hoje nós começamos já a discutir já isso, tá? Ele não envolve propriedade intelectual, não envolve desenvolvimento de propriedade intelectual, ele envolve um serviço. Ele envolve um serviço. Você é contratado para, no seu laboratório, sei lá, medir pureza de um extrato ou coisas do gênero. Né? É algo muito pragmático. Para isso, a universidade, na realidade, ela pode ter... A universidade como um todo tem ganhos muito pequenos.
ou praticamente nenhum. Eu até entendo que isso pode ser importante para uma bolsa para um estudante, para manutenção, eu entendo o ganho individual, né? Mas para a universidade como um todo, se a universidade se focar simplesmente nisso daí, ela para no tempo. E aí ela deixa de ser universidade, ela passa a ser uma prestadora de serviço. O bom da universidade é a produção de conhecimento. E aí entra a questão do conhecimento e da inovação. Nem toda inovação é disruptiva, nem tudo vai mudar, virar de ponta cabeça o mundo. A inovação incremental, a inovação em processos, um reposicionamento, uma reinterpretação também é importante. E é grande parte da inovação que se faz, né? E tem esse mérito. Então, esses são os convênios de desenvolvimento, convênios de pesquisa, né? Esses, você tem toda a razão. É aquilo que eu acabei de falar. Às vezes, não é só a universidade que não sabe lidar bem nessa relação. Às vezes, as empresas também têm muita dificuldade. E elas mesmas chegam e, às vezes, acham que a USP tem que prestar um serviço. Muitas delas têm uma visão. Eu já pago os impostos. Não, mas você não paga os impostos para isso, né? Então, essa tradução que você comentou, que é pegar a pergunta quadradíssimas vezes, e levar para o grupo de pesquisa, é um trabalho que a gente está aprendendo. Um trabalho que envolve muito de psicologia, mais do que de técnica. E outra coisa, também tem o meia-culpa. Os nossos grupos de pesquisa também precisam aprender a lidar com empresas. Vocês aqui da FEA são privilegiados. Vocês têm isso na sua circulação, no seu sangue, né? Mas nem todos têm, e não é demérito não ter, simplesmente é uma questão ocasional, mas eles têm muito a contribuir. Então, esse trabalho de tradução, ele, dos dois lados, ele é muito complexo. A gente tem sentido isso na carne, mais uma das coisas que a Lina tem sentido na carne, e eu tenho sentido na carne, mas é importante, é um dos passos que a gente vai ter que ter. É uma coisa geracional. Eu acho que a gente já está mudando. Eu acho que a próxima geração, esse pessoal que está se formando, já vai ter uma outra visão e vai lidar com isso com muito mais pragmatismo. A universidade, ela vai ser um centro gerador de conhecimento, como sempre foi. Mas a efetividade e a proximidade que esse conhecimento é gerado e é passado vai ser muito mais rápido. Porque a gente não tinha essas facilidades, né? Tem que tomar cuidado com algumas armadilhas que podem ter aí no caminho, né? Que é a ideia do, por exemplo, se focar demais em contrato de serviço, que eu acho que é uma coisa que vai ser prejudicial a longo prazo para a universidade, se ela entrar nisso com uma ampla frente. Tem que tomar cuidado em dimensionar, porque em inovação também tem inovação boa e inovação ruim, né? Então tem que tomar um cuidado em dimensionar qual é a inovação que realmente interessa. É que nem paper, né? Veja bem, a partir do momento que a CAPES ou o CNPq dá a bolsa de produtividade ou melhora a conceituação de determinado programa se tem uma patente, o que as pessoas vão fazer? Vão produzir patentes. Registrar ou depositar uma patente é algo que qualquer um pode fazer, basta pagar. Entendeu? Agora, quem vai dizer se aquela patente é boa ou não é o mercado. É a efetividade da transferência daquela patente. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esses pontos. Não ir com muita sede e começar a promover uma inovação de menor qualidade. E isso é uma das funções da agência e de vários outros órgãos que fazem, na realidade, um tipo de um compliance da USP. Né? A COP tem que ver isso, a Comissão de Orçamento e Patrimônio tem que ver isso, tem que ver se não estão usando contrato de serviço para fazer propriedade intelectual. A universidade não vai ficar rica com a propriedade intelectual dela. A verdade é essa, nenhuma universidade no mundo ficou. Os casos de maior sucesso, que nem a Universidade da Flórida, lá em Gainesville, tem o Gatorade, mas tem o Gatorade. Isso é grande proporção da receita anual da universidade, mas não é o que salva a universidade, nem o MIT, nem nada, né? O importante é a gente mostrar que a gente produz conhecimento, mostrar, muitas vezes, não é nenhuma questão financeira, mostrar a importância social, uma droga ou algo, mesmo que não renda nada, se salvar vidas e a gente conseguir mostrar isso, é essa a importância da universidade. Tá? Então essa é a visão um pouco particular que eu tenho, mas é algo que eu acho que a gente tem que sempre ser vigilante. Sua diagnose, para mim, foi perfeita.
Obrigada, professor Alvair, pela pergunta, porque você deu chance, levantou a bola para o Tim responder. Alguma pergunta a mais? Eu só queria dizer que o Tim assumiu em abril e ele disse que parte dessas coisas já tinham sido construídas. Mas, na verdade, ele redirecionou o papel da AUSPIN dentro da universidade. Ele está articulando muito mais e fazendo, junto com as pró-reitorias, com os outros demais órgãos da universidade, ele está articulando e fazendo e facilitando com que as iniciativas da universidade sejam implementadas. E esse é o papel da AUSPIN. Eu agradeço você estar aqui, eu agradeço a sua dedicação à AUSPIN, agradeço o tempo que você está nos dedicando e apresentando o que a gente pode fazer pela universidade. E todos nós, alunos de mestrado profissional, pode se beneficiar desse ambiente e a gente quer ajudar a construir um ambiente melhor. Estamos aqui para isso. Muito obrigada. Obrigado a todos.